Bom, no seminário, no último vídeo, nós estamos em função e campo da palavra na linguagem, no parágrafo 23. Vamos entrar. No 22, parágrafo 23 da terceira parte. No 22, eu cometi um engano dizendo quando Lacan escreveu o seminário 17. Não, os seminários de Lacan eram falados. O seminário que Lacan escreveu foi o seminário sobre a carta roubada. A carta roubada é um texto do Edgar Allan Poe e ele aproveita a estrutura desse texto para mostrar as séries markovianas do acaso. Então, esse seminário da carta roubada em francês foi traduzido do inglês para o francês por Baudelaire. Lacan pega o seminário da carta e cria aí, então, escrito. Esse é escrito, está nos écrits, é o primeiro dos écrits. Ele cria na página 13 em português, na página 11 em francês, o seminário sobre a carta roubada. Ele escreve e aí é que ele vai trabalhar com as séries markovianas do acaso. Eu já falei isso para vocês, né? Tem até um espacinho para o silêncio, falei isso para vocês. E que ele vai trabalhar, que eu falei que as séries markovianas do acaso têm uma conexão direta com o que você usa para o Xing, o mesmo tipo de tracejado, né? Cortado ou inteiro, etc. Bom, os seminários de Lacan eram falados, os outros. E esses seminários de Lacan não eram formais que ele botava como em todos os écrits. Os écrits dele são absolutamente formalistas, são formais e são mais complexos da gente ler. Os seminários não, nos seminários ele falava para os alunos. Esses alunos, a maioria ali até fazia análise com ele, muita gente. Não sei se a maioria, acho que talvez não a maioria, porque também não podia analisar o mundo. Mas teve uma época que ele analisava gente demais, a casa dele era lotada. Basta vocês lerem Saint-Prix de Lille, por exemplo. Saint-Prix de Lille, ele descreve a casa do Lacan super lotada de pessoas. Aquela gente toda ainda ia para um bar perto, com um café, conversar quando acabava a análise. Nós continuavam a análise lá num café próximo. E o Lacan, inclusive, às vezes jogava a interpretação pela janela, abria a janela e terminava de dizer o que tinha para dizer para o cidadão. Lacan tinha uma maneira de trabalhar muito, no final da vida dele, sobretudo, muito com a intensidade do real muito clara. Imagina você sair da sua analista e ele pela janela dar um berro do resto. Era assim, tá? Bom, então, os seminários eram falados, diferente dos écrits. Os écrits estão aqui, a gente tem que ficar buscando, né? E nessa fala, ele tanto mandava os recados que ele precisava para as pessoas, como ele tratava de um operador. Eu dei um exemplo do operador que eu acho mais bonito, que é no seminário de identificação, quando ele apresenta o falo. Eu já falei que ele fala, a ilha batida pela espuma de Afrodite é uma falsa ilha, uma ilha sem amarras que vive à deriva. É lindíssima a maneira como ele contorna o falo, que é o operador no seminário de identificação. Bom, agora vamos para o parágrafo. Uma vez já feita a diferença, os écrits, ele escreveu os seminários todos que vocês têm, o 17, por exemplo, que eu falei, ele não escreveu. Os alunos dele é que ouviram, estabeleceram. Jacques Alain depois foi quem foi autorizado ao estabelecimento definitivo para publicação. E depois Jacques Alain ganhou na justiça o direito de todo o trabalho do Lacan, todo, completo. Bom, mas foi mais tarde, depois da morte de Lacan. Continuando no 23, sempre encontramos, pois, nossa dupla referência à fala
e a linguagem. A gente vai sempre estar falando da fala e da linguagem. A linguagem, eu já falei para vocês que é abrangente, a fala está incluída na linguagem. É uma das coisas da linguagem. Para liberar a fala do sujeito, preciso que ele fale. Sujeito quem? Sujeito do inconsciente, que fala através do analisante que está deitado no nosso divã. Nós o introduzimos na linguagem de seu desejo. Linguagem, eu já falei para vocês que é mais abrangente. Isto é, na linguagem primeira. Isso a gente viu lá no estágio do espelho. Em que, para além do que nos diz de si, ele já nos fala a sua revelia, quer dizer, sem mesmo ele querer, e prontamente o introduzimos nos símbolos do sintoma. Sintoma, sim, mas Pípito a gente já viu o sintoma. O sintoma é o conjunto de coisas que estão dando notícias da existência desse sujeito do inconsciente, que trai a gente o tempo todo. Sintomas mesmo comuns da estrutura, como as coisas do obsessivo, as organizações e desorganizações dele, ou as coisas da histérica, desde as contusões até a tosse, até, enfim, desmaios, coisas mais nessa nível, ou simplesmente lapsos línguas, sonhos, coisas mais simples, como a própria fala, né? Ou xistes, né? Bom, a palavra símbolo vem a ser emblema, distintivo, insígnia, marca, alegoria, metáfora. Tudo isso é símbolo. Então, à medida que a gente faz ele falar, a gente introduz ele nesses símbolos do sintoma dele, né? Ele vem com o seu sintoma e é necessário que esse seu sintoma seja falado, seja trazido à tona, né? Através de cada sessão, tá? Então, esse é o parágrafo 23. Vai ficar pequenininho, porque senão a gente não compreende o resto.